dia, povo de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, gostaria neste vídeo vos trazer para todos que vão ouvir a palavra de Deus nesse dia de hoje. Hoje é terça-feira, o segundo dia da semana, a primeira semana do mês. E este mês vem a ser um mês de conquista, um mês de livramento, de bênção. Que a gente vê no nome do Senhor Jesus Cristo venha nos trazer paz, amor, harmonias para nossas vidas, conforto, principalmente o conforto espiritual. Amados, gostaria nesse vídeo trazer algo revelador. Compartilhe, envie para os seus contatos, coloque em outros grupos, deixe o seu comentário, o que o senhor ou a senhora achou dessa palavra. Antes de entrar para falar sobre o assunto, gostaria de deixar aqui 3 textos bíblicos para ficar como base na reflexão do dia de hoje, para mim e para você, para a nossa edificação, amém? Eu o cumprimento e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de dizer para os irmãos, para a amada igreja, né, do Senhor Jesus, que nas cartas de 1 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 5, Timóteo faz ali um questionamento. Ele fala ali, ele faz um parecer, né? Vamos dizer assim. Estou falando aqui numa linguagem bem natural para que quem vai ouvir esse vídeo possa entender o que o Espírito Santo de Deus vem a falar e vai falar aos nossos corações, amém? Vou só apenas compartilhar aquilo que Deus botou no meu coração para o dia de hoje. 1 Timóteo 3, 5 diz assim a palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: aquele que não cuida da sua casa, e principalmente dos que são seus, não está pronto para cuidar, não está pronto para cuidar da casa de Deus. O apóstolo Paulo, ele frisou aqui, né? Aquele que não cuida bem do que são seus, e principalmente os da sua casa, né, dos que são seus, não está pronto para cuidar da casa de Deus. Aí vamos agora para a resposta deste texto, que está no mesmo livro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé, né? E é pior do que o infiel. Aquele que não cuida bem dos que são seus, negou a fé, é porque já negou a fé, e é pior do que o infiel. Amados, não é fácil nós cuidarmos naquilo que nós temos, é o que Deus colocou em nossa vida, lá na ministração. Porque além de nós sermos sacerdotes do lar, somos dono de casa, somos servo de Deus também, somos ao mesmo tempo ovelha do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele foi direto aqui, respondendo a pergunta lá de 1 Timóteo 3:8,
né? 1 Timóteo 3,5, e aí a resposta está em 1 Timóteo 5,8. E eu vou agora ressalçar aqui: aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem, principalmente dos da sua casa? Principalmente aquele que não cuida bem do que é seu, principalmente, né? Aquele que não cuida principalmente dos que são seus, dos seus. Como cuidará bem da casa de Deus? Porque aquele que não cuida bem do que são seus, os seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Por que eu repetia 3 vezes? Porque é didático, para que vocês que vão ver esse vídeo possa gravar, é didático, né? A gente tem uma facilidade melhor para gravar na memória. Porque, irmãos, eu e você, nós como seres humanos, temos uma facilidade imensa, temos uma facilidade de aprender mais as coisas naturais do que as coisas espirituais. Isso é didático, vai sempre acontecer na minha e na sua história. E nós, quando ouvimos uma palavra sobre liminar, esta palavra ela fica no nosso subconsciente, né? E a gente tem uma capacidade melhor para gravar aquilo que não edifica com as coisas que edificam. Aquilo que edificam é mais difícil. Nós temos dificuldade de aprender, temos dificuldade de assimilar, de separar a realidade, né? A fantasia. O que é fantasia, o que é real, fica no subconsciente. Por isso que por causa desse isolamento social que nós estamos aí, né? Esta quarentena que estamos aí por causa desta pandemia, o psicótico ele cresce a cada dia. Há uma neurose, há uma deturpação, pessoas que estão, com qualquer coisa estão explodindo, né? Como diz o velho nordestino, tem um pavio culto, né? Mas, irmãos, a paciência, ela gera experiência. Ser paciente na tribulação faz com que a gente receba lá na frente a vitória de Deus em nossas vidas. Amém? E o terceiro texto, né? Porque eu falei o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí no terceiro texto, aí você vai encontrar a resposta desta indagação, desse questionamento e essa advertência ao mesmo tempo do apóstolo Paulo. A resposta ela é dado no próprio apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 18 e 21. Se for possível, tenha-se paz com todos, e não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, nós só conseguimos, amados irmãos em Cristo, Igreja Militante do Senhor Jesus, nós só conseguimos vencer o mal, só conseguimos ter paz, comunhão, união com todos, quando nós entendermos as indiferenças, né? A desigualdade na área social, o preconceito cresce a cada dia, pessoas que não conseguem assimilar, não conseguem compreender o outro, porque por causa desse psicótico, da neurose, né, que invade em nosso planeta Terra. E para que a gente venha cuidar da casa de Deus, primeiro temos que cuidar dos que são seus. Se eu tenho que cuidar bem da vida espiritual de outra pessoa, primeiro eu tenho que estar preparado psicologicamente e espiritualmente. Eu tenho que estar com minha vida no altar. Eu não posso estar sendo humilde, né? A omissão, irmãos, é pecado. Eu não posso agir como o sacerdote Eli agiu, que deixava os seus filhos profanar o templo do Senhor. E antes de ser apresentado as ofertas, os filhos de Eli tiravam as ofertas de dentro do templo e o vendia, ou às vezes ia para as festas entre amigos,
os amigos dele, né? Ia fazer festa com mulheres, levava mulheres até o templo e profanava o templo do Senhor. A prostituição não começou da agora não, das igrejas agora não. Começou desde lá de Adão e Eva, desde lá do paraíso, né? Desde lá de Sodoma, que começou a prostituição, o adultério, a fornicação, a falsidade, a inveja, o espírito que pegou Caim, que matou o próprio irmão, as invejas dos irmãos de José, que os irmãos tinham com José. Então não começou da agora, né? Absalão, que queria tomar o trono do próprio pai para ser rei à força, findou morrendo. Irmãos estrupou a própria irmã dentro da própria casa de Davi. Certo que era de mães diferentes, né? Porque Davi tinha 3 esposas, mas isso era diante dos olhos de Deus é pecado. E do filho que deitou com a própria nora, ou com a própria madrasta, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo quase que lançava a alma do rapaz ao inferno por causa dele ter se envolvido com a sua própria madrasta. O pecado permeia, e o maior pecado que tem é a falta de liberar perdão. O maior pecado que existe é a omissão. O maior pecado que tem, irmãos, é falar da vida alheia. O maior pecado que tem é comprar e não pagar. O maior pecado que tem é ter condições para ajudar e não ajuda. Timóteo, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre isso também. Não está nos evangelhos, em todos os lugares na Bíblia, né? Jesus, ele falou também a respeito sobre ajudar, ter comunhão, liberar perdão, ter paz uns com os outros. A essência do Espírito Santo, ele tem que estar notório, né? É notório, é óbvio, né? Tem que estar sempre 24 horas sendo manifesto em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele está sempre, ele tem que estar conosco nas horas boas e nas horas difíceis. Lá em Tiago 4,17, né, Tiago diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Lá em Gálatas 6,10, né, o apóstolo Paulo manda nós ajudar primeiro os domésticos da fé. Lá em 1 de João capítulo 3, versículo 17, 18, diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, o amor de Deus nunca esteve nele. Aí no versículo 18 diz: porque nós não devemos amar só por palavra, mas sim por obras. Amém? Precisamos a cada dia, queridos, procurar saber como funciona o reino de Deus, como funciona a minha casa, como funciona a sua casa. Como é que você está com seu esposo, sua esposa, seus filhos? Como é que você se convive com pessoas indiferentes, seus vizinhos, no trabalho, aonde as pessoas com quem você relaciona? Como é que você está se comportando como cristão? Está dando um bom testemunho de cristão? Se tiver, glória a Deus, amém. Então, irmãos, permaneça. Não olhe para as coisas difíceis. Não olhe para o argueiro que há no olho do seu irmão. Cuide da sua vida espiritual, que já é boa. Porque nós estando pronto, a gente com certeza, a gente vamos receber não só apenas o galadão, né, de Deus, mas nós vamos receber virtude, vamos receber proteção e vamos ter certeza da garantia da nossa salvação, porque a salvação ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, amém, queridos? Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Que Deus o abençoe a todos. Preste bem atenção o que eu vou lhe falar. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, irmãos, do que o que está lá fora. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então apenas arruma seu lar, sua casa. Prepara teu altar. Cuide bem da família. Dê um bom testemunho. Não olhe para o altar dos outros que estão desmantelados, que está com o altar quebrado, trincado. Não vá olhar para o vaso, porque o vaso tem dono. E é Deus que vai, né? É Deus que vai moldar, é Deus que vai lapidar, forjar
né? Vai capacitar, preparar o vaso. Se o vaso é um vaso, como o apóstolo Paulo chegou a dizer isso, que há vasos, todos os tipos de vasos na casa de Deus. Tem vaso de desonra, tem vaso de prata, de ouro, tem vaso de ferro, de madeira, de gesso. Tem todo tipo de vaso. Tem um vaso de honra, tem um vaso de desonra. Há vasos, todo tipo de vasos na casa de Deus. Que vaso é que você está sendo na casa de Deus e na sua casa, irmãos? Que vaso é que eu estou sendo na minha casa? Por isso que nós não podemos julgar, porque Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. A salvação é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Prepara teu altar, prepara sua casa, prepara sua família. E aí eu fecho com chave de ouro essa palavra, citando a palavra aqui do evangelista João, o apóstolo João, em Apocalipse 3, 11 e 13. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus o abençoe a vocês todos. Que Deus abençoe a minha vida também. E que Deus venha ter misericórdia de todos nós. Vamos preparar o nosso lar. Vamos cuidar bem da nossa família. E então aí, estando pronto nessa área, aí sim a gente vai estar preparado para cuidar da casa de Deus. E a maior casa de Deus, a casa mais importante de Deus, é a casa onde o Espírito dele se aloja, que é eu, que é você. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus para todos.